AgroAZ. Feito para não agrônomos. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao de AgroAZ, um podcast que veio para descomplicar o agronegócio para todos, sejam agrônomos ou não. Eu sou a Isabela Machado, jornalista da AgroAdvance, e para este quinto episódio a gente fala sobre um assunto bem diferente, que é os avanços da energia nuclear na agricultura. E para este bate-papo tem um convidado especial e que inclusive já foi da casa aqui da AgroAdvance, que é o Eduardo Mariano, unespiano formado em agronomia, com mestrado e doutorado em solos e nutrição de plantas pela USP. Com 2 pós-doutorados, o professor tem sólida experiência em técnicas de isótopos estáveis na agricultura. E hoje trabalha como professor do SENA, que é o Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP, inclusive uma referência nacional de pesquisa e ciência na agricultura. Seja muito bem-vindo, Eduardo, à casa da AgroAdvance. Como é que você está? Isabela, muito obrigado pelo convite para participar do AgroAZ. É um prazer imenso retornar à AgroAdvance agora como docente aqui, né? Então, é uma honra muito fazer parte desse episódio. Agradeço à equipe da AgroAdvance que agradece essa apresentação sua aqui à casa, principalmente para falar de um assunto que, para a gente que é agrônomo, digo eu, né, que sou jornalista, e para algumas pessoas que são da área, inclusive do agro, não conhecem o assunto de energia nuclear na agricultura. Mas antes da gente entrar direto no assunto, eu queria que você contasse um pouco mais da sua trajetória e o que significa o Centro de Pesquisa Nuclear, né, o SENA, nesse caminho aí da sua vida na pesquisa. Claro, claro. Bom, eu iniciei meus estudos com agronomia na Unesp Ilha Solteira. Eu encerrei a graduação em 2009. Já então iniciei o meu mestrado pelos solos na Exalc em 2009. Já encerrei em 2011, trabalhando já com isótopos estáveis nesse mestrado, com o professor Paulo Trivelin, que é uma referência em isótopo estável no caso do N15. E continuei com ele também no doutorado, né? Foi até 2015 trabalhando com isótopo estável também, com nitrogênio. E uma parte do meu doutorado eu fiz também no Reino Unido, na Bangor University, com o professor David Jones. Lá eu pude trabalhar com carbono 14, que é um radioisótopo, não é isótopo estável. A gente vai falar depois, mais adiante um pouquinho da diferença, tá? Mas então tive o prazer de trabalhar com carbono 14 lá com ele. Depois fiz um pós-doutorado também aqui pelo SENA, com o professor Paulo Trivelin. Mais um pós-doutorado pela Unesp, Botucatu, com o Ciro Rosolém lá, trabalhando bastante com carbono, com N15 em Botucatu. Checando todo o balanço no sistema, quanto era perdido, quanto era a planta absorvia, enfim, todo o balanço desse nutriente. Depois eu regressei para o SENA novamente com o professor Luiz Antônio Martinelli para trabalhar um pouquinho mais com a questão ambiental do nitrogênio 15, do carbono 13, então entender um pouquinho mais das suas variações naturais no ambiente. Depois eu trabalhei um pouquinho aqui na AgroAdvance e agora eu sou docente da USP, então o SENA para mim é a minha grande casa. Eu sempre desenvolvi minhas pesquisas no SENA, é meu núcleo, meu cerne ali de pesquisa. E o SENA tem um papel muito fundamental na agricultura em termos de energia nuclear, né? Foi um centro que foi dedicado, né, foi criado para dar um fim pacífico para a energia nuclear no Brasil. Então, a energia nuclear no Brasil nasceu junto com o SENA praticamente ali. Então, tudo que se pensou em energia nuclear, pensando em radioisótopos, radionuclídeos, aqueles que emitem radiação, e os estáveis, o SENA está intimamente ligado a isso. Eu estava estudando um pouquinho mais sobre o SENA, né, Eduardo? E ele foi fundado aí na década de 60, em 1966. E mesmo assim, me parece ser um estudo recente, né? Uma área da ciência recente. Eu queria que você contasse um pouco mais como foi o surgimento do SENA. E além do SENA aqui do Brasil, tem outros países que são referência em energia nuclear na agricultura? Bacana, uma ótima pergunta. Bom, o SENA foi fundado, então, na década de 60. Inicialmente foi fundado como um órgão federal, tá? E adiante, depois ele passou a ser um órgão estadual, depois foi encampado pela USP, tá? Como um instituto especializado da USP. E desde o início sempre foi dado um fim, buscando-se um fim agronômico e ambiental para a energia nuclear, sendo ela que emitia a radiação, no caso os radioisótopos e também os estáveis, tá? Então o SENA tem um papel muito forte nesse quesito. E além do Brasil ter um papel de destaque na questão agronômica, temos também países muito importantes, como os Estados Unidos, eu acho que é o grande líder aí. Muito do que a gente trouxe para o Brasil aqui de conhecimento de energia nuclear
vem dos Estados Unidos, muitos pesquisadores são clássicos nessa área, então, tanto da questão dos isótopos estáveis, dos radionuclídeos, muito se tem dos Estados Unidos, também temos da França, muita pesquisa, muita história na França. Mais ultimamente, países com destaque nessa área, eu posso destacar aí a China, a Rússia, a própria Índia também. São países que agora vão fazendo produção de isótopos. Isso aí é uma coisa muito importante, porque isso garante segurança, garante questões estratégicas também, de defesa, enfim. São questões que o Brasil já também produz, mas esses países têm muito destaque atualmente. E é muito interessante você falar sobre a referência de outros países e a gente realmente entender que a ciência agrária caminha junto com a sustentabilidade, com a produtividade no campo, com a segurança alimentar, mas para a gente entender um pouco mais como funciona, né? Uhum. Como que é feita a aplicação da energia nuclear na agricultura? Quais são as técnicas assim que existem? Boa pergunta. Nós temos técnicas que envolvem isótopos estáveis, como já mencionei, e também os radionuclídeos. Então, pensando um pouco nos estáveis agora para você, nós podemos usar materiais enriquecidos no isótopo, então a gente usa ele como um traçador, então eu consigo aplicá-lo, por exemplo, numa cultura, num milho, numa soja, por exemplo, e saber quanto desse fertilizante, por exemplo, está indo para a planta, quanto está indo para o solo, quanto foi perdido por lixiviação, no caso do nitrogênio, quanto foi volatilizado, desnitrificado. Então, isso é um traçador. Então, você aplica uma quantidade conhecida e descobre qual que é a rota que ele está indo. E também tem a questão da variação natural. São processos que ocorrem naturalmente na natureza e que vão levemente enriquecendo no isótopo de interesse. Tá? Então, por exemplo, uma diferença bem clássica é em termos de plantas C3 e C4. Tá? Vamos dar um exemplo aí, planta C3. Laranja, eucalipto, ou seja, as árvores de forma geral. C4, cana-de-açúcar, milho, pastagens, tá? Então, o que isso difere uma da outra? A questão do ciclo fotossintético, tá? Então, uma C3, ela é mais pobre em carbono 13 do que uma C4, que é um pouco mais rica em carbono 13. Mas isso para a gente, nas medições no aparelho, é muito grande, é um abismo de diferença. Então, para a gente consegue saber exatamente se um solo, ele está sendo composto basicamente por matéria orgânica de planta C3 ou de C4. Tá? Um exemplo da parte alimentar, que é muito importante para as pessoas de modo geral, o mel, né? Se o mel é verdadeiro ou se ele é falso. O jeito mais fácil, né, e preciso de saber se o mel é verdadeiro ou falso é você medir os isótopos de carbono. O mel verdadeiro, ele é muito pobre em carbono 13, porque as abelhas exploram plantas C3, laranjeira, eucalipto, algum cipó, tá? Folhas silvestres, então é muito pobre, é por volta de menos 23 per mil, uma unidade nossa que a gente tem para o padrão. Se a pessoa está adulterando o mel, não vai ser mais menos 23 per mil, vai ser menos 20, menos 18. A gente já encontrou casos de méis aí com menos 12 per mil, quer dizer que todo aquele mel que está no pote vem de cana-de-açúcar, totalmente falso. Tá? Então é uma ferramenta muito útil aí para detecção de adulteração em alimento também. Vocês são utilizados também, as pesquisas de vocês são utilizadas na fiscalização, então? Sim, o Sena em si, nós ali não temos o poder de emitir laudo, mas existem laboratórios do governo aí que emitem laudo e faz uso, sim, de reagentes isotópicos. Por exemplo, vinho, a gente faz muito uso disso, suco, então é muito comum você fazer checagem da qualidade de vinho, de suco, de bebidas alcoólicas, para ver se está tendo uma adulteração. Tá? O governo faz uso, sim, é uma ferramenta usual aí para certificar a qualidade. Interessante. E do outro lado, erradicação de pragas, por exemplo, como que é feita essa questão aí? É muito interessante, assim, você ver que a energia nuclear pode ser usada em todo o processo, toda a cadeia alimentar. Né? Muito, né? A energia nuclear é um crédito suíço, né? Eu digo para você. Na questão de erradicação de pragas, de doenças, a gente faz uso de uma fonte que emite radiação ionizante. No caso aí, o mais comum seria o cobalto 60. Então você expõe esse alimento ou esse material a essa fonte. Então o cobalto 60 vai emitir uma radiação gama, por exemplo, uma radiação que são ondas curtas. Essas ondas curtas conseguem penetrar com muita facilidade plástico, metal. Então, chegando num organismo vivo, por exemplo, uma bactéria, um patógeno, uma praga, ele altera a célula, ele acaba por romper a célula e alterar a estrutura do DNA. Com isso, a bactéria ou esse organismo não consegue se multiplicar, porque você alterou geneticamente o DNA, você
desfigurou o DNA. Então, esse que é o papel do cobalto 60. É importante frisar que essa fonte ela é super segura porque a gente não expõe o material, o alimento que seja, à fonte que ioniza, apenas aos raios que ela emite. Tá? Isso é super importante. Então, é uma fonte super segura, é usada não só na agricultura, como na área médica, né? Para esterilização de seringas, qualquer outra material aí que se precisa de uma asepsia muito elevada. Ou seja, não existe risco para aplicar energia nuclear na agricultura? Olha, ou tem? Existe risco sim. Nesse caso da ionização com cobalto, se for muito bem feita, uma fonte protegida, risco nenhum. Agora, quando existem alguns riscos, se você, por exemplo, não tomar cuidado em relação à paramentação, né, ao seu equipamento de proteção individual. Então, por exemplo, radiações que são do tipo alfa, uma folha de papel consegue parar essa emissão. Fonte beta, uma barreira de vidro, de plástico, já inibe também. Agora, a gama necessita de uma barreira de concreto muito espessa. Tá? Então, isso é a diferença dos tipos de radiação que se tem. Tá? Usualmente, para a agricultura, a gente usa a radiação alfa e beta. Usa-se muito beta, geralmente. Então, o que é importante nesses casos? Você tomar cuidado na hora de você preparar o material, então tomar todo cuidado com paramentação, evitar se aplicar isso no campo quando tem radiação, porque pode ser que alguma pessoa que não conheça, né, de modo que não saiba, entre no experimento e se contamine. Tá? Então a gente evita fazer ensaios a campo, em lugar aberto, quando tem radiação, a gente faz em casa de vegetação, que é mais controlado. E também a parte final, que é o descarte correto do material. Porque existem alguns radionuclídeos que têm um tempo de meia-vida muito longo. Por exemplo, o carbono 14, ele demora 7.730 anos para perder metade da atividade dele. É o tempo de meia-vida. Então, é um isótopo radioativo, mas tem uma longa meia-vida. Então, a exposição dele, se você ingerir, você vai ficar o resto da vida marcado com carbono 14. Né? Então, existe um pouco de risco, mas se você tomando todas as medidas, é super seguro. Mas, por exemplo, então só o Sena é capaz de produzir esse tipo de pesquisa? Ou tem outros laboratórios, ou até mesmo um pequeno, médio produtor pode ter acesso a esse tipo de pesquisa? Como que funciona assim, esse acesso da energia nuclear da agricultura para quem é menor, para quem não tem tanta infraestrutura, por exemplo? Em relação ao uso dos isótopos radioativos, né, que são esses que emitem radiação, que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, existem vários laboratórios, além do Sena, no Brasil, aí, que são acreditados pela CNEN, né, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que então certifica e libera esses laboratórios para fazer uso. Né? A gente tem no próprio Sena aí, alguns laboratórios que trabalham com carbono 14, com fósforo 32, fósforo 33, que são radionuclídeos aí, e funcionam muito bem. Para o pequeno produtor, eu vejo que é importante uma cooperativa se unir, tá? Para assim buscar então soluções que o produtor vem enfrentando. Por exemplo, os produtores estão enfrentando problemas de baixa eficiência do fertilizante. Eu acho que então a questão para o produtor ser mais acessível a essas ferramentas é se aliar a uma cooperativa, e a cooperativa então buscar os centros de excelência, como o Sena e fazer essas parcerias, né? Porque quando são pesquisas que não envolvem isótopos que emitem radiação, como os estáveis, a gente pode fazer a campo tranquilamente, porque não tem essa questão aí de radioatividade. Tá? E agora você deu um gancho aqui para a gente entrar na sua área, que são isótopos estáveis na agricultura. Eu aprendi ali nas minhas aulas de química do ensino médio que isótopos são elementos químicos ali, que têm o mesmo número de prótons, mas são diferentes no número de nêutrons. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Tá certinho, acertou. Você tirou 10 na questão agora aí. Lembrando aqui. Mas o que são isótopos estáveis e quais são os mais utilizados na agricultura? Perfeito. Bom, então os isótopos estáveis é isso que você falou mesmo, né? Um isótopo é quando você tem o mesmo número de prótons, e o que difere no núcleo do átomo são os nêutrons. Tá? Vamos pegar um exemplo clássico aí. Nitrogênio, né? O mais abundante que a gente tem no ambiente, no nosso corpo, na atmosfera, é o N14. Tá? Ele tem 7 prótons e 7 nêutrons. Mas, ocasionalmente, pode ocorrer o N15, que a gente fala tanto aí, que são 7 prótons e 8 nêutrons. Tem um nêutron a mais no núcleo. O que isso configura? Em termos fisiológicos, para a planta, para o nosso corpo, é a mesma coisa, é o mesmo nitrogênio, a função fisiológica, metabólica é igual. O que muda é
A massa, ele tem um nêutron a mais, ele é um pouquinho mais pesado que o 14, tá? Mas é a única diferença. E a grande vantagem em relação aos radionuclídeos é, ele não emite radiação. Então, os isótopos estáveis não emitem radiação. São super seguros para trabalhar, porque em nenhum momento vai se emitir radiação. Em relação aos que são mais usados na agricultura, eu posso destacar o nitrogênio 15, que é o nosso grande carro-chefe do laboratório dos isótopos estáveis, a gente usa muito o N15 ali, o carbono 13, o enxofre 34, o deutério, que é o hidrogênio 2, e o O18. Tá? E pensando em cada um deles aí, o nitrogênio é usado muito para ciclo do próprio nutriente, que é o do nitrogênio, então a gente checar a questão de nitrificação, amonificação, ou seja, a ciclagem do nitrogênio no solo, porque é importante que o solo forneça nitrogênio em formas assimiláveis para a planta. Então a gente consegue, com ferramentas isotópicas usando o N15, saber se está sendo mais entregue amônio para a planta, mais nitrato. A gente consegue também checar a questão do aproveitamento do fertilizante pela planta, como eu comentei anteriormente, se a planta está aproveitando mais esse fertilizante ou não está, se está ficando mais no sistema, se está sendo perdido. Tá? Para o carbono 3 tem toda a questão da fotossíntese, se a gente está tendo mais contribuição de C3 ou de C4, tanto no solo quanto em relação a alimentos. Enxofre 34, muito usado para a questão do próprio enxofre, porque muitas proteínas aí, e aminoácidos são compostos por enxofre, então tem um papel muito fundamental aí na nutrição de plantas. E os dois últimos deixei de propósito, que são o oxigênio e o hidrogênio. Eles são importantíssimos no ciclo da água. Tá? O ciclo da água, porque H2O formado de oxigênio e hidrogênio. Então, esses dois isótopos têm um papel muito importante na dinâmica da água, tá? No ciclo da água como um todo. Então, a gente consegue checar, por exemplo, uma coisa muito curiosa e bacana, Isabela, é a questão dos rios voadores que a gente tem aí. Uma informação surgiu aí no início dos anos 2000, foi sair do SENA, inclusive, o pensador Enéas Salati, que faleceu recentemente, ele descobriu que grande parte da água que chega aqui, que chove aqui no centro-oeste, no sudeste e no sul do Brasil, provém da evaporação das árvores na Amazônia. Tá? Então, esses rios voadores, porque eles caminham pela atmosfera, essa massa de ar úmida, chega por todo o centro-oeste, sudeste e sul. Então, imagina o impacto que a gente pode ter se a Amazônia for suprimida, tá? Em relação à precipitação. É muito interessante isso que você está falando e entrando aqui num gancho sobre um problema futuro aí que a gente pode enfrentar, que é a escassez de água potável. Como que essa pesquisa de isótopos estáveis, além dessa, pode favorecer para a conservação da água potável aí para gerações futuras? Bacana. Pensando na agricultura, a gente pode usar não o hidrogênio e o oxigênio nesse caso, mas o carbono 13. O carbono 13, ele é um bom preditor da eficiência de uso da água pelas plantas. Tá? Então, eu consigo, com esse isótopo estável, saber se a planta é uma boa utilizadora ou não de água. Por quê? Isso está ligado com a relação do estômago. Tá? Uma planta que fica com o estômago totalmente aberto, grande parte do dia, ela perde muita água, porque ela absorve a água do solo, mas ela não fecha. Então, se ficar aberto o estômago são organelas que ficam embaixo da folha e também ficam em cima, e fica aberto, então essa água entra e ela sai, entra e sai. Então, esse fluxo de água é constante e isso reduz a eficiência de uso pelas plantas. Isso é ruim em alguns pontos. Então, a gente busca, em alguns programas de melhoramento que a gente tem já no mundo aí, o carbono 13 é um aliado para buscar plantas que consigam fechar mais o estômago em alguns momentos e depois abrir quando precisa, não ficar totalmente aberto e ficar perdendo água a todo momento. Tá? Então, essa é uma pesquisa interessante para pensando em energia nuclear aí, no caso do carbono 13. A gente tem também estudos com oxigênio e deutério, aí, que é o hidrogênio 2, pensando também na ciclagem da água na própria floresta também. Outro estudo que é muito bacana com a Amazônia grande parte da água que chove na Amazônia é dali mesmo, ou seja, a planta absorveu essa água do subsolo, evapotranspirou, mandou para a atmosfera, isso aí formou uma massa de chuva e choveu. Então é um ciclo fechado ali. Então não vem água do oceano para formar massa de nuvem e chover na Amazônia. Então veja a importância das florestas que a gente tem, tanto para conservação, preservação da água e também para a agricultura, pensando nesses rios voadores que vão alimentar a agricultura. Nosso bread basket do Brasil, aí, que a gente chama cesta de pães, que é aí Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná. Toda essa região de produção de grãos aí que é super importante para a nossa economia.
Agora, você falando sobre essa questão da conservação da água, que é uma pesquisa super importante para a conservação das florestas, como levar essa pesquisa também para o produtor, né? De falar assim, ó, produtor, a gente tem esses avanços da ciência e a gente cresce, a gente pesquisa em favor do seu crescimento, da sua produtividade, mas em conjunto com a sustentabilidade. Como levar essa ciência para os médios e pequenos produtores também? Olha, já vem acontecendo isso, inclusive, Isabela, eu acho que está São Paulo e Minas Gerais, até alguns outros estados já vem remunerando o pequeno produtor por ele produzir água. E se produzir água, não é que ele vai produzir água, mas ele vai manter a vegetação ali, a floresta ali em pé, e com essa floresta em pé você mantém aí as nascentes, então você consegue produzir água, não secar nascentes, isso é super importante, né, para manter o lençol freático pujante aí. Então eu acho que um meio é isso aí, ensinar o produtor, né, mostrar para ele a importância e também remunerado, porque ele está produzindo água mesmo, né, ele está mantendo ali a nascente viva ali, deixando que essa água drene e seja utilizada depois futuramente por nós, nos aquíferos aí que a gente usa essa água. Então acho que a questão da conscientização é super importante, tá? A principal é a educação mesmo aí. Legal. E em relação às empresas, qual o interesse das empresas, né? A gente fala dos grandes centros corporativos em relação a esses estudos, tanto da energia nuclear na agricultura, como mais centralizado ali nos isótopos estáveis? Perfeito. Bom, eu vejo ultimamente uma grande demanda pelas empresas em relação a avaliar a eficiência do uso de fertilizantes nitrogenados, né? Porque hoje em dia há uma pressão muito forte para se produzir fertilizantes cada vez mais amigáveis ambientalmente, tá? Que poluam menos, especialmente do nitrogênio, a questão da ureia, né? A ureia é um fertilizante que emite muita amônia se aplicado sobre o solo. Isso é conhecido no meio agronômico, então a gente tenta sempre trazer aí inibidores de urease, encapsular essa ureia para liberar gradualmente. Então isso que a gente faz no SINA lá. Eu posso afirmar que o nosso laboratório é um dos pioneiros aí no Brasil em trabalhar com o fertilizante enriquecido em N15 e também revestido. Porque anteriormente o que se fazia muito era produzir o fertilizante enriquecido, mas na forma de pó, de líquido, que não mimetizava o que o produtor usava no campo. E a gente conseguiu, por meio de patentes aí, de muito trabalho aí dos nossos técnicos, produzir fertilizantes granulados e com essas tecnologias que as empresas vão buscando. Então isso deu muita confiança para a gente, muita robustez para testar no campo essas fontes aí, se elas são boas, se elas conseguem reduzir a urease, reduzir a nitrificação e então entregar um produto melhor para o produtor e com maior ganho de produtividade. A gente tem também a questão do nitrogênio. Hoje também é uma corrida muito grande na questão dos bioinsumos, né? É um tema que é um hot topic aí, né? Os bioinsumos, né? Todo mundo está falando disso. E o que se busca muito hoje é a questão de fixadores de nitrogênio. Então, os isótopos estáveis aí, o nitrogênio 15, é uma ferramenta primordial para a gente saber se tal bactéria está fixando ou não, né? Está trazendo esse N2 atmosférico para a planta, tá? Então, existem algumas técnicas aí que a gente trabalha e são fundamentais para ter essa assertividade em relação a essa fixação ou não. Um dos desafios que os agricultores, os produtores rurais estão enfrentando nesse ano, principalmente com o El Niño, são os problemas climáticos. Como que esses estudos podem ajudar o pequeno produtor a lidar com esses problemas climáticos e também a mitigar os gases de efeito estufa, né? Principalmente o gás carbônico? Bacana, uma boa pergunta também, super pertinente. Eu acho que a questão climática ela vai ser cada vez mais marcante na agricultura, né, pelo avanço aí do aquecimento do planeta. Então a gente está cada vez mais buscando aí modos de mitigar. Eu creio que a nossa área aí possa contribuir principalmente pela questão de seleção de genótipos mais eficientes para usar água, porque isso é muito importante, né, a gente buscar aí genótipos que consigam de fato usar menos água e produzir igual ou até mais com aqueles que usem mais água, porque a água é um recurso muito caro. Hoje eu falo para muitas pessoas que o recurso mais nobre que a gente tem no campo não é fertilizante, não é bioinsumo, é água, né? Faltou água, falta tudo para a planta. Então, essa questão de genótipos mais eficientes é super importante. A questão também de você fazer aplicações mais racionais de fertilizante é fundamental. Então, você reduzir doses de fertilizante,
você fazer uso de bioinsumos que possam fixar de fato, trazer nitrogênio do ar atmosférico para a planta, tá? Então, com isso você deixa de aplicar fertilizante sintético, deixa de deixar aquela pegada de nitrogênio, de carbono no sistema. Isso são coisas fundamentais que eu vejo que o produtor pode fazer uso, sim. E quais são os avanços aí dessa pesquisa, principalmente de isótopos estáveis aí, está em andamento? Alguma novidade no Sena? Olha, a gente vem testando aí atualmente aí, uma bactéria, foi um projeto recém-aprovado aí no CNPq, que visa entender se é uma bactéria que fica alojada na região estomatal da planta, se ela fixa ou não fixa nitrogênio. É uma bactéria que ela teoricamente tem um potencial de fixar, mas a gente não sabe se ela de fato traz esse nitrogênio atmosférico e incorpora na planta, ou ela estimula a planta a produzir mais raiz e com isso a planta cresce mais, é chamado promoção de crescimento. Ou as duas coisas, que é muito comum também a bactéria fixar um pouquinho e também promover crescimento. Então, essa é uma coisa importante porque é uma bactéria que causou muito burburinho no mercado aí, muita gente está testando e tal, e a gente quer entender de fato o mecanismo, né? Porque até agora eu chequei a literatura, não vi nada sobre a questão de se fixa ou não fixa, há uma grande lacuna aí sobre essa questão, então é algo que a gente quer se debruçar bastante e entender de fato, porque a grande questão nós temos bactérias que fixam muito bem para soja, existe para amendoim também, ou seja, para leguminosas é muito bem concebidas as bactérias fixadoras de nitrogênio, isso é muito clássico, a gente consegue uma grande eficiência da fixação. Por exemplo, a soja, cerca de 90% do N que a soja acumula vem da fixação, vem do ar atmosférico. Tá? Então veja que a importância da nodulação da bactéria ali, o bradyrhizóbio no nódulo, é fundamental. Agora, para não leguminosas, como é cana-de-açúcar, milho, pastagens, existe muita dificuldade em a gente avançar nesse assunto. A gente vem tentando ao longo dos últimos anos aí isolar algumas bactérias, mas ainda a gente tem resultados poucos alentadores ainda. Então a gente tem que buscar mais. Por isso que eu estou olhando um pouquinho mais com atenção com essa bactéria, para quem sabe seja aí uma virada de chave. Vamos tentar ver se funciona mesmo, né? Que legal. Boa sorte aí nessa jornada. Obrigado. E agora um pouquinho mais sobre os bastidores da pesquisa. Alunos muito interessados em aprender um pouco mais sobre esse universo da energia nuclear. Como tem sido a sua trajetória aí no meio da pesquisa e principalmente no Sena? Olha, muito bacana a aceitação, né, dos alunos aí, quando a gente apresenta para eles a técnica isotópica. Posso falar isso porque ano passado eu fui numa feira de profissões da USP lá em São Paulo, na cidade universitária, e a gente pôde levar um pouquinho do que a gente faz para os alunos lá. E eu consegui trazer até estudantes que eram da Exalc, que estavam passando por lá, hoje fazem estágio comigo lá no Sena, inclusive, porque é um campo assim que as pessoas têm pouco conhecimento, né? Existe um pouco de medo em relação à energia nuclear, né? Que é aquela questão sempre de radioatividade, de morte, mas a gente vê que de fato na nossa área, o fim é pacífico, então quando eles veem as múltiplas possibilidades de uso dos isótopos estáveis e também dos radionuclídeos, o pessoal fica encantado, né? Porque é uma área muito bacana, é muito interessante você atestar um efeito ali que está fixando, atestar um efeito de rastreabilidade de um produto. Então, a aceitação, o interesse é gigantesco, Isabela. Eu fico muito feliz de ver, inclusive. Muito bacana, assim, ver esse crescimento da ciência brasileira aí em prol da sustentabilidade e da produtividade no campo. Mas a última pergunta é sobre os desafios, né? Quais são os desafios associados à análise de isótopos estáveis na agricultura e como eles podem ser superados aí? Essa pergunta é muito importante para a gente, porque eu queria ponderar que nós ali no Lab de Isótopos Estáveis é um local fantástico, ele é único, inclusive, na América Latina, né? É importante pontuar isso para você aí de casa, porque é o único laboratório que é capaz de produzir isótopos estáveis. Nós temos uma seção dedicada a enriquecimento de isótopos estáveis, carbono 13, N15, enxofre 34 e boro 10, e também analisar. É o único que produz e analisa. Tá? A questão de produção ainda de isótopos estáveis no Brasil, ela é muito baixa, tá? Então, o que a gente deveria, se possível, buscar mais aí dos órgãos de pesquisa aí do governo, seriam centros aí de excelência para produção. Isso pensando em questões estratégicas até, porque a gente tem que fazer muitas vezes uso de importação de material
tá? Especialmente, por exemplo, carbono, enxofre, porque às vezes a gente não chega a uma marcação tão elevada no nosso laboratório, então tem que fazer uso dessa importação. São materiais caros, tá? Então a gente tem possibilidade de criar centros aí que consigam produzir esses isótopos estáveis e também os radionuclídeos, tá? Porque os radionuclídeos são usados tanto na questão agrícola, mas tem muito uso na questão médica também, né? Então, o Tequinés, por exemplo, é usado muito na questão médica aí, e a gente tem até uma proposta de produção de um centro aí em Iperó, né, chamado Complexo ali de Aramar, que é a Marinha que coordena, que há uma proposta de criar um reator multipropósito para você produzir isótopos radioativos aí, tá? Para fins médicos especialmente, mas não que não dê para usar também para fins agrícolas, tá? Mas também tem que se pensar nos isótopos estáveis, né? Que a gente tem, eventualmente, como eu falei, tem que fazer uso de importação, isso é um problema às vezes. Mas fora isso, a questão de análise está bem disseminada, a gente tem muitos centros no Brasil que fazem análise de isótopos estáveis, tanto dos leves, como é o caso do carbono, o nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, mas também daqueles mais pesados, como zinco, cobalto, enfim, qualquer outro aí que tenha isótopo estável aí, que é outra técnica também, mas também é passível de determinação. É mais a questão mesmo que para a gente é um gargalo grande, é a produção. Não entendi. Mas a gente consegue perceber aí pelo andar aí da carruagem, você falando sobre os avanços aí da ciência, tem muita coisa que já descobriram e muita coisa que vão descobrir, né? Com certeza, né? Esse é um campo que caminha a passos largos aí, né? Existe muita pesquisa em relação à área isotópica. A gente está chegando num ponto agora, né, de não olhar apenas no modo elementar como um todo, né? Todo o nitrogênio que está numa amostra, mas olhar agora por molécula, né? A nossa nova vanguarda de conhecimento é analisar por molécula, então uma isotopia molecular aí, né? Então, são outros equipamentos, mas assim, já são usados no mundo, mas na área agrícola a gente vê muita pouca adoção, então seria o nosso próximo passo aí, pensando em avanço da ciência. E parabéns aí pelo seu trabalho, pela pesquisa maravilhosa que você segue, e a todos os alunos que são engajados no SENA e na Exalc USP aí na agricultura, sempre pensando em elevar a produtividade agrícola e também elevar a sustentabilidade. E muito obrigada pela sua presença, Eduardo. Obrigada a todos que acompanharam o Diagro AZ neste 5º episódio que a gente encerra sobre energia nuclear na agricultura. Mas antes de despedir, vem aqui falar sobre o cafezinho da Fazenda Harmonia, que já foi premiado diversas vezes como o 3º melhor café do Brasil. Então, se você quer conhecer o cafezinho da Fazenda Harmonia, é só pesquisar pelo nome do café nas redes sociais. Muito obrigada a todos que acompanharam este 5º episódio e a gente se encontra numa próxima. Até mais! Diagro AZ, feito para não agrônomos.